Muita paz e muita alegria a todos nós. Quando o convite foi feito para tratar esse tema, nós nos recordamos de uma outra oportunidade em que falávamos numa escola sobre o chamado Estatuto do Idoso. E ao final da palestra, um professor deu sinal que gostaria de fazer uma pergunta, mas que seria reservada, que ele não faria em público. E quando terminou, então, ali aquela mesa, ele me procurou e disse assim: muito interessante tudo que você disse sobre o Estatuto do Idoso. Gostei de ouvir, mas eu queria te fazer uma pergunta. Você está se preparando para a sua velhice? E eu, que ali naquele momento tinha me apresentado como conhecedora do Estatuto do Idoso, falei assim: uai, sabe que eu não parei para pensar nisso ainda? E ele falou: posso te fazer uma única pergunta? Falei: claro. Você vai ostentar o seu envelhecer ou você vai procurar ocultá-lo? Falei: moço, não sei não. E eis que de repente nós somos convidados para falar aqui sobre o retorno ao plano espiritual. E eu já fiquei pensando que alguém vai abordar e me perguntar: você já está preparada para poder pensar no seu retorno ao plano espiritual? E aí a gente se dá conta de como esse assunto, que talvez seja a única certeza que a gente tem aqui na Terra, a gente ainda tem dificuldade de conversar sobre ele. Qual outra certeza nós temos aqui neste planeta, nesse momento? E por que tanta dificuldade ainda para dialogarmos sobre esse assunto, para vivenciarmos o assunto? Então a gente vai buscar nas fontes que a doutrina nos apresenta alguns pontos que são importantes para essa reflexão. E eu começo com um livro que me incomodou um tempo atrás, quando eu vi na prateleira aqui da Fraternidade, que é um livro até de uma leitura muito tranquila, porque é um livro são casos, são narrativas. E o título do livro é exatamente Morri, e agora? E o primeiro caso é o caso de uma enfermeira que nos diz o seguinte: estava atrasada, levantei-me no horário de costume. Como sempre, toda manhã em casa era uma correria. Meus 2 filhos, um moço e uma adolescente, acordavam para ir à escola, e meu marido para o trabalho. Naquela manhã, o meu filho me pediu: mamãe, por favor, pregue o botão da minha camisa, quero ir à escola com ela. E lá fui eu pregar o botão. Todos saíram e eu me atrasei. Não peguei o ônibus no horário costumeiro, mas sim o outro, 10 minutos depois. Atrasada, atravessei correndo a avenida em frente ao hospital em que trabalhava, e um carro me atropelou. Senti o baque e me vi caída no chão. Não senti dor. Fiquei tonta e o que me aconteceu depois parecia-me que sonhava. Vi que me colocaram em uma maca. Entraram comigo no prédio do hospital, indo para a sala de emergência. Não conseguia mover-me e nem falar. Reconheci os enfermeiros amigos ao meu lado, olhando-me preocupados. Senti o doutor Murilo me examinar e escutei. O estado da Sônia é gravíssimo. Deu ordens que julguei serem acertadas.
Não está adiantando. Escutei e reconheci a voz de Ivone, uma competente enfermeira. Morreu, falou alguém. Sônia, infelizmente, não resistiu. Está morta, expressou-se o doutor Murilo. Eu não, pensei aflita. O que está acontecendo, meu Deus? Por que acham que eu morri? Eu preciso preciso reagir, mostrar a eles que estou viva. Calma, enfermeira Sônia, tranquilize-se. Sabemos que você está viva, apenas durma. Escutei e não identifiquei quem falou. Uma mão quente fechou meus olhos com carinho. Achei que me deram algum sedativo. Senti que estava sendo medicada e dormi. Mas não foi um sono tranquilo. Às vezes sentia que mexiam comigo. Tentavam tranquilizar-me, achando que estava sendo operada ou que me faziam curativos. Depois ouvi meus familiares chorando. Pensei, eles já sabem e estão chorando junto ao meu leito. Isso não é permitido. Será que abrir exceção porque sou enfermeira neste hospital? Morreu tão jovem. Coitada da Sônia, foi atropelada quando ia para o trabalho. Senti um torpor e não consegui entender o que estava acontecendo. Concluí que deve ser aquela anestesia que estava me fazendo delirar. Ainda escutava choros e lamentos, e depois dormi. Acordei e acabou aquele estranho torpor. Olhei para o lado e estava em uma enfermaria bem arrumada, limpa e silenciosa. Onde estou? Duas senhoras me olharam, mas ninguém me respondeu. Estou no hospital, pensei. Pergunta mais boba. É claro que estou no hospital, acabei de ser atropelada. Curiosa, levantei o lençol. Estava vestida com uma camisola branca e fiquei assustada. Não vi nenhum ferimento. Movi-me com facilidade e pensei, aconteceu algo estranho. Será que eu só bati a cabeça, fiquei em coma e agora estou retornando? Dormi novamente. Quando acordei, pensei em tudo que me ocorreu e achei estranho. Principalmente porque escutei, sem compreender, a minha filha chorando. Ela veio me visitar e chorou. Por que não me acordou? Mas está chorando agora. Por que não a escuto e a vejo? Um senhor entrou no quarto e eu o chamei. Senhor, por favor, venha cá um pouquinho. O senhor é enfermeiro ou médico? Sou alguém que cuida de vocês. Escutei essa senhora chamá-lo de doutor, mas não me lembro de vê-lo aqui na equipe do hospital. Mas isso não tem importância. Olha só, o meu caso é o seguinte. Eu estava vindo trabalhar, atravessei a avenida e um carro me atropelou. Mas depois eu não sei o que aconteceu. O senhor pode me dizer o que aconteceu? De fato, você foi atropelada? Ele me respondeu. Foi conduzida para a sala de emergências. E você, sendo enfermeira, sabe que muitas pessoas morrem, não é, dona Sônia? Sim, claro. Trabalho com doentes terminais. Aí ele pergunta, a morte do corpo físico é algo natural. Você é religiosa? Sim, eu vou à igreja quando dá, gosto de orar. E o que pensa da morte? Não sei. Por que está me perguntando isso? Porque o corpo físico nasce e morre. Nós o usamos para viver na Terra durante um período. Você não pensa na morte, em morrer? Eu não. Ainda mais agora que eu sobrevivi àquele atropelamento. A pancada na cabeça me deixou confusa. Deve ter afetado um pouquinho o meu cérebro, mas já já isso passa. Falei um tempão sobre o que eu sentia. E ele me ouviu atentamente e falou, Dona Sônia,
Não esqueça que a morte do corpo físico é para todos. E somos sobreviventes depois dessa ocorrência. Mudei de assunto. Quando percebi, à minha volta, algumas outras enfermeiras. Mas elas estavam dormindo. Uma senhora de aparência agradável aproximou-se e eu rapidamente me escondi. Saí daquele quarto e andei de volta à minha casa. Meu lar estava uma bagunça. Tentei arrumá-lo, mas não conseguia. Tentava colocar os objetos no lugar, mas eles continuavam onde estavam. Cansada, sentei numa poltrona. Adormeci. E acordei com os meus filhos chegando. Corri para abraçá-lo, mas eles não me deram atenção. Parecia que não me escutavam. Escutei eles dialogando e tentei entrar na conversa. Eles estão bravos comigo porque eu fugi do hospital. Escuto a minha filha dizendo para minha mãe que iria ao hospital buscar alguns pertences meus que haviam ficado para trás. As duas foram para o carro e eu fui atrás. Entrei no carro e fiquei estupefata quando vi novamente aquela senhora que estava à beira do meu leito. Sônia, que bom que você voltou. Espero que tenha compreendido o que te aconteceu. Eu acho que eu estou louca. Não, Sônia, por favor, não se iluda mais. Observe, somos você e eu. Você não está louca. Quando foi atropelada, o seu corpo físico morreu. Você continua viva, porque o espírito não morre. Morta, eu? E agora? Aceite essa nova forma de viver. Venha, vou levá-la para a parte do hospital, onde abrigamos os desencarnados, necessitados de orientação. Aquela senhora me colocou no leito, chorei muito. Fui abraçada pelo Dr. Augusto, que disse carinhosamente: a vida continua. Adormeci tranquila e depois de algum tempo acordei novamente. E perguntei o que de fato aconteceu comigo durante todo esse tempo. Dona Sônia, há 8 meses e 15 dias, ao atravessar a avenida, a senhora foi atropelada e desencarnou. Foi trazida para cá e um dia fugiu. Ela falou, mas parece que foi só alguns dias atrás que eu fui atropelada? É porque você ficou muito confusa e depois adormeceu. Mas a desencarnação não é igual para ninguém. Aquele senhor, e ela se refere a um outro que ela havia observado na UTI, infelizmente viveu fazendo maldades, e desencarnados que não o perdoaram, levaram o seu espírito a regiões trevosas. E aí ela vai continuando toda essa narrativa e se dando conta do plano espiritual. Aqui a gente, obviamente, só tentou trazer alguns pontos dessa história para começar o nosso diálogo. Quantos de nós é capaz de se colocar no lugar da Dona Sônia? De pensar que essa fase é uma fase que, por mais esclarecimento que nós tenhamos, às vezes a gente não para pensar nisso ocorrendo na nossa própria vida. Vejam bem, a Dona Sônia, curiosamente, era alguém que trabalhava em um hospital com pacientes em estado terminal. E que, apesar disto, não havia parado para elaborar sobre a sua própria desencarnação. E, de algum modo, ela passa um período de confusão relativamente pequeno, ali de 8 meses e 15 dias.
Mas essa breve história que a gente pôde trazer aqui do livro mostra como que normalmente a gente chega, a gente retorna a esse plano espiritual exatamente no estado em que a gente se encontrava aqui na Terra. Quais eram as preocupações da dona Sônia? Com o trabalho e com a família. E quando ela foge, ela vai exatamente para onde? Para junto da família. E ali ela começa a perceber que não está sendo ouvida, que não está tendo a atenção devida. E começa o processo do auto-engano. Ah, deve ser porque eles estão com raiva que eu fugi do hospital. E a narrativa vai trazer mais alguns detalhes desse caso, mostrando como é para a gente difícil aceitar com naturalidade esse fenômeno que a espiritualidade vai insistir em dizer que deve ser visto como natural. Divaldo Franco, num livro chamado Conflitos Existenciais, ele traz uma lição que fala exatamente sobre a morte. Olha o que ele diz. É a última lição do livro. A fatalidade biológica estabelece que tudo quanto nasce, morre. Quem conseguiu revogar essa lei? Consegue? E se a gente fizer um abaixo-assinado, todo mundo? Se a humanidade toda desse planeta se dispuser a assinar um abaixo-assinado, vamos conseguir? Não. Então diz Divaldo, Divaldo não, a Joana, né? A psicografia que foi do Divaldo. O processo de desenvolvimento celular, nas suas contínuas transformações, alcança um momento na qual cessa, dando início a outra ordem de fenômenos transformadores. Então, o que ele está dizendo, o que ela está dizendo aqui para a gente? Que é da lei da natureza essa mudança, de que a nossa célula ela já é programada para passar um período funcionando de um jeito e que naturalmente esse processo vai se transformar. E ele continua: a morte consiste na interrupção dos procedimentos vitais que mantêm o organismo em atividade, determinando-lhe a sensação. A morte se afigura como parte da vida, por uns considerada como etapa final do ser, por outros aceita como inevitável, nosso caso, mas ensejando novas experiências. Continua Joana dizendo o seguinte, que é curioso como que nós vivemos num paradoxo aqui na Terra. Ela fala assim, preservar o corpo dos agentes destrutivos tem sido a luta da inteligência na Terra. Todos aqueles que já se esclareceram, porque faz parte desse processo educativo, o cuidado com o próprio corpo. E aqueles que ainda têm a dificuldade de compreender esse cuidado, muitas pessoas se desdobram para ajudá-los na preservação desse corpo. A nossa ciência, todo dia, está avançando no sentido de produzir substâncias que podem auxiliar nos cuidados com esse corpo.
E é tão curioso que isso trouxe o que para nós aqui? Um prolongar da nossa existência física no planeta. Porque quando a gente começa a ler as histórias do antepassado, era raro, por exemplo, as pessoas que ultrapassavam os 50 anos de idade, ou os 30 anos de idade. Então, nós já podemos observar que, se a existência é uma fração de segundos, a gente conseguiu prolongar mais um pouquinho essa experiência aqui na Terra através dos cuidados e da evolução da ciência e da nossa educação. Mas ele fala assim, ela diz assim: apesar disso, o mistério da morte continua a nos rondar. E se de um lado ocorrem insucessos e sofrimentos na existência, e em razão disso, algumas pessoas têm procurado a morte como solução, ela frisa, enganosa, outros persistem num desejo quase que impossível em relação à natureza humana de prolongar e driblar a morte. Olha que coisa complicada. Ao mesmo tempo que nós temos muitas pessoas vivenciando as angústias aqui desse planeta e desejando a morte como solução, nós temos um outro grupo de pessoas que não pode nem ouvir essa palavra. E buscam a juventude eterna, como se a juventude fosse sinônimo de que a morte está distante. Aí, de repente, nós começamos a observar mais ao nosso redor e somos confrontados com desencarnes que, em tese, violam o que nós achamos que é o processo natural. Porque a gente definiu que o processo natural seria o de nascer, crescer, envelhecer e desencarnar. Aí a gente começa a ouvir falar de desencarnes de crianças, de desencarnes em situações repentinas. E a gente quer entender aquilo e falar assim, deixa eu saber como é que foi isso para eu poder correr para o outro lado. Não é assim? Ou correr para esse lado. Como é que funciona isso? E quantos que exatamente se perdem nessa busca eterna pela juventude e por isso acabam encontrando a própria morte antes da hora? O que isso tudo mostra para a gente? Mostra a dificuldade que nós temos ainda com esse assunto, exatamente por não falar dele com naturalidade. Exatamente por querer contrariar a única certeza que nós temos. Mas por que será que a gente age dessa forma? Daqui a pouco a Joana vai trazer uma resposta que, pelo menos, é a que eu me encaixei. Ela vai trazer algumas e acredito que cada um vai encontrar aquela que se adequa à sua realidade. Mas vamos prosseguir um pouquinho. Então ela diz assim: é necessário que haja a morte orgânica, a fim de que ocorram alterações e aperfeiçoamento. Tem sido por meio do processo de nascer, viver, morrer, que as formas estão se aprimorando através dos milhões de anos.
em sucessivas experiências, agasalhando o princípio espiritual que as vem modelando na busca de melhor estrutura e mais perfeita harmonia. Então, o que ela está dizendo? Que essa necessidade dessas variações de estágios, isso contribui para o aprimoramento, inclusive da matéria. Porque ela fala que a matéria vai passar a se modelar de forma melhor e se tornar mais harmônica. Olha que curioso. Mas em relação ao espírito, ela também vai contar para a gente daqui a pouquinho. Mas ela traz uma informação muito curiosa. Ela vai dizer sobre o nosso cérebro, por exemplo. Ela fala assim: o temor da morte, por um lado, é resultado de atavismos arcaicos, de pavores que nós alimentamos em outras existências. Quando o homem primitivo, que sofria esses medos, né, entendia até a morte como uma punição, e a partir disso nós passamos a ter um tabu em relação à questão da morte. E ela fala: para uns é isto. Muitos não vão tratar desse assunto porque ainda estão presos nessa ideia da morte como punição. Mas para outros, o receio de enfrentar a própria consciência é que se desvela por ocasião do renascimento espiritual. E é aqui que penso eu que muitos de nós estamos inseridos. Porque, de algum modo, nós já entendemos que o nosso retorno ao plano espiritual é o nosso encontro com a nossa consciência. E exatamente porque a gente tem dificuldade de aceitar ou de retomar esse contato, é que a gente se afasta do assunto. E vivemos aqui na Terra como se todos os dias fossem se repetir e ninguém fosse surpreendido pelo desencarne. Então ela diz: por outro lado, é também o receio do enfrentamento da consciência que se desvela por ocasião do renascimento espiritual, além das cinzas e do pó orgânico, desnudando o ser. Pode também resultar de uma cultura materialista, que considera, com o apagar da memória, da inteligência, o destruir da razão, e dessa maneira é melhor não tratar desse assunto. Vamos ficar presos a isso aqui e não vamos pensar nesse retorno ao plano espiritual. Porque o que existe é só isso e pronto, e acabou. Isso pode também ser uma questão cultural. Mas por que nós falamos aqui sobre a segunda opção que nós acreditamos que é aquela que abarca a maior parte de nós? Porque a partir do momento que a gente se reúne numa casa em que nós compreendemos que o desencarne é uma transição de um plano para o outro, e sabemos que vamos encontrar com a nossa consciência, a Joana então esclarece a dificuldade que nós temos com isso. Porque ela fala assim: a nossa mente e o nosso cérebro são a mesma coisa? Não. Ela responde. Então ela fala: esse é o motivo pelo qual nós não devemos temer a morte. Olha que interessante. Diz ela: a única atitude lógica diante da morte é a fixação na vida
e na oportunidade de se experienciar de forma adequada tudo aquilo que se nos apresenta nessa existência. E ela vai dizer: o consolo de saber que essa mente que nós estamos construindo, através das experiências que temos aqui, apesar do nosso cérebro, daquilo que é da parte material, se recompor na natureza, a nossa mente, ela continua conosco enquanto espírito. E quando ela diz isso, ela já está explicando para a gente também por que após o nosso desencarne, a nossa tendência é retornar ao local ou à situação, ao contexto em que a gente estava quando o desencarne aconteceu. Porque a nossa mente vai estar ligada àquele contexto, àquela situação, àquele fato. E quando ela prossegue, vai dizendo: não se pode estabelecer por definitivo quando cada um de nós vai morrer. Existe uma programação? Sim. Mas essa programação pode se alterar? Sim. Para mais ou para menos? Sim. Conforme o quê? Conforme nós estamos vivendo o nosso dia a dia. O André agora há pouco falava da paciência, da fé e da esperança. Aquele que perdeu a paciência, a fé e a esperança provavelmente vai estar abreviando aqui na Terra a sua existência. E aqueles que estão tentando fazer crescer a paciência, a fé e a esperança estão conseguindo prolongar mais a existência, não é assim? Então diz ainda Joana: muitas vezes, ao tomar conhecimento de um diagnóstico afligente, é comum as pessoas se revoltarem. Aí a gente começa a entender um pouco da nossa rebeldia. Porque, de novo, a gente está querendo revogar aquela lei que não tem como. E diz a Joana que normalmente a gente passa por alguns estágios. O estágio em que a gente nega a doença, o estágio que a gente... Primeiro o estágio da revolta, depois o estágio da negação, depois o estágio que a gente quer uma cura desesperada, aceita mil coisas achando que vai, num passo de mágica, tudo mudar. Até que alguns chegam no estágio de maior consciência, que é o de aproveitar aquela experiência e viver conforme as condições que estão sendo apresentadas, sabendo que está se aproximando desse fim. E que, na verdade, a doença nada mais é do que um alerta que, às vezes, vai te dar ainda um tempo de reflexão, que muitas vezes, numa morte súbita, a gente não tem a oportunidade. Agora, como que nós temos encarado, de um modo geral, as doenças que estão se avizinhando de nós? Com revolta? Ou está todo mundo aceitando? Aquela serenidade, é isso aí, vamos em frente? Porque o convite é para enxergar como uma oportunidade, mas ainda parece tão complexo, não é verdade? É tão difícil superar aquela primeira etapa do por que eu, logo comigo? O que eu fiz para merecer essa injustiça?
e quando às vezes não é com a gente, ou com uma pessoa que é muito cara a todos nós? Qual tem sido a nossa dificuldade de compreender que para aquele ser era importante passar aquele estágio e que, eventualmente, é uma oportunidade que outros não tiveram. Então, diz Joana, ela traz um alerta interessantíssimo, fala assim: a morte não tem o direito de esfacelar os afetos, nem de desarmonizar os sentimentos, de perturbar a marcha da evolução, porque ela não destrói a vida. Olha a mudança de perspectiva que ela nos convida. A morte não destrói a vida. Ela apenas transfere o viajante para outra dimensão, de retorno ao plano espiritual, para outra realidade, facultando-lhe a continuação dos anelos, o prosseguimento da afetividade, a ampliação da esperança em torno de dias futuros. E aí, quando a gente assiste o filme ou lê o livro Nosso Lar, parece tão bonito, não é verdade? E a gente ainda dá risada de quando mostra aquela cena em que eles estão se preparando para reencarnar e que eles têm a mesma angústia que a gente tem, estando encarnado, pensando no desencarne. E se a gente, com o conhecimento que nós temos hoje, se nós fôssemos parar friamente, puramente racional, para avaliar, quem será que deveria se sentir mais angustiado? Aquele que está reencarnando ou que está desencarnando? E a resposta é: depende da condição em que ele está passando por esses processos. Todos dois são experiências. O que vai trazer o sofrimento ou a alegria é a forma como a gente se apresenta para essa experiência, não é verdade? Aquele que está preparado para uma prova, ele consegue segurar, de um modo geral, melhor a sua ansiedade. Mas aquele que não se sente preparado, por N motivos, ele tende a se apresentar mais ansioso. Se a gente transfere isso para as proporções de aquele que se prepara para o encarne ou para o desencarne, provavelmente vai chegar em melhor condições de passar pela experiência. Mas aí a gente foi buscar um outro livro, também de Joana de Ângeles, chamado Estudos Espíritas, e que também vai tratar esse assunto. Achei maravilhoso de perceber que ela não traz nem com aquela mania que a gente tem de, às vezes, falar um nome mais bonito, mais pomposo para tratar de determinado assunto. E o capítulo se chama Morrer. Então diz a Joana: morrer ou desencarnar, porém, nem sempre pode ser considerado um libertar-se. A perda do casulo celular somente liberta o espírito que estruturou o seu comportamento quando no corpo, sem a dependência enlouquecedora deste. Significa dizer que somente vai ter a morte como uma libertação aquele que se preparou para ela e não ficou preso ao corpo. Os que mantaram os vigorosos condicionamentos materiais, utilizando a vestimenta física como veículo apenas para a luxúria ou o egoísmo, para o gozo incessante ou para o orgulho, na expressão de castelo de força e de paixões,
ante a desencarnação, prosseguem vinculados aos vapores entorpecentes das emanações cadavéricas em lamentável e demorado estado de perturbação. Vão lembrar da Dona Sônia? O estado de perturbação da Dona Sônia durou quanto tempo? 8 meses e 15 dias. É muito ou é pouco? Oito meses e 15 dias, Júnior, para a gente recuperar a consciência, tá bom? Eu estou achando bom demais. Né? Porque quando a gente vai à literatura, nós encontramos casos onde esse recobrar da consciência é muito mais extenso. E quando a gente tem a oportunidade de ouvir alguns irmãos que aportam as reuniões mediúnicas para serem orientados, muitas vezes nós estamos falando de séculos para recobrar essa consciência. Significa dizer que se a Dona Sônia, em 8 meses e 15 dias, conseguiu recobrar, ela já era uma pessoa que, de algum modo, já trazia com ela um preparo para aquela passagem. Ainda que esse preparo não tenha se dado especificamente de imediato. Quando a gente escuta, por exemplo, a narrativa da história de Bezerra de Menezes, e que lá é dito que ele já chegou do outro plano consciente, o que nós podemos constatar? Que esse foi um espírito que sempre teve a consciência de que é apenas uma mudança. E houve também uma aceitação. Porque às vezes a gente tem a consciência de que é a mudança, mas a questão é, a gente aceita essa transição? Então, Joana continua. Eu estou achando, Dona Sônia já virou exemplo, já estou na meta de 8 meses e 15 dias, dentro daquilo que eu falei que ainda não tinha pensado, comecei a pensar, gostei do exemplo dela. Diz Joana, Jesus, indubitavelmente, foi o mais nobre pregoeiro da vida, com excelente realidade a respeito da morte. Depois de Jesus, coube ao Espiritismo a inapreciável tarefa de interpretar a morte, libertando-a dos infelizes conceitos de vários matizes que foram tecidos ao longo dos milênios na plenitude da ignorância. Atestando a continuidade da vida após o túmulo, graças ao convívio mantido entre os homens e os imortais, o Espiritismo libertou a vida do guante da vândala destruidora, exaltando a perenidade do existir em todas as latitudes, na incessante progressão para o infinito. Se somos espíritas, já temos que ter uma simpatia com o assunto. Porque ele faz parte do nosso conhecimento. Já podemos falar dele sem tanta dificuldade. E aí é o mais interessante. Quando a gente diz assim, não significa que pronto, agora a gente já fala ali, já é tranquilo, está tudo muito bem e já somos capazes de aceitar tudo com uma serenidade imbatível. Não é isso que se propõe. Mas o que se propõe é que nós dialoguemos sobre esse assunto, pelo menos entre nós. Porque nessa troca é que nós vamos aprender a conviver com o assunto. Outro dia um amigo nos reportava sobre uma situação de um outro amigo que encontra-se enfermo. E a enfermidade já vem consumindo significativamente o seu corpo. E que, encontrando colegas em comum, alguns colegas estavam naquela coisa que a gente fala até sem perceber. Nossa, mas que triste. Por que né, fulano é tão bacana? Fico tão triste de ver ele assim. E esse amigo, que estava acompanhando mais próximo, aquele que está ali no quase desencarne, falou, não vejo assim.
O que eu vejo é alguém que tem se apropriado dessa concepção e está aprendendo dia a dia a aceitar. Aí, na hora que a gente escuta isso, parece tão frio, fala assim, nossa, mas que engraçado, será que eu estou pronto? Será que eu dou conta? E se a gente não conversar sobre isso, isso vai continuar sendo tabu. E aí nós fomos buscar mais um outro caso. Agora, de alguém que conhecia bem o assunto, que era um tarefeiro espírita. O senhor Nelson. E o senhor Nelson diz o seguinte, que coisa, não sei o que está acontecendo comigo, que dor chata, resmungou aborrecido. Desde que me tornar espírita, compreendi que a morte é apenas uma mudança da forma de viver e tranquilizei-me. Antes tinha um medo terrível. Então resolvi acumular boas obras para abastecer a minha mala para esta viagem. Imaginei algumas malas e toda noite nela eu colocava mentalmente alguma coisa que eu havia feito de bom. Naquela noite tomei um remédio para amenizar aquele incômodo e fui dormir. Acordei de madrugada, senti uma forte dor, não conseguia nem falar. Devo ter gemido, pois acordei minha esposa que acendeu a luz. Vi temor em seus olhos. Ouvi-a falar ao telefone, chamando a ambulância e os filhos. Tenho 2 que já estão casados. Ela pegou na minha mão e senti-me seguro. Outra dor forte e aguda, que me deu a impressão de que algo explodia em meu peito. E fui apagando. Esse apagando quer dizer sumindo. Ainda vi minha esposa passar as mãos sobre o meu peito e ajeitar minha cabeça. Ela me chamou, Nelson. Acordei, dei uma olhada no local onde estava. Era um quarto estranho. Mexi os olhos. Estava num leito com lençóis brancos. Do lado esquerdo tinha uma janela fechada. Do lado direito, 2 portas e uma mesinha. Devo ter desencarnado, exclamei baixinho. Estava bem, tranquilo, sentia-me confortável. Sem saber o que fazer, fiquei quieto. Se eu não tiver desencarnado e estiver no hospital de encarnados, falando que morri, eles vão falar que eu estou louco. Então é melhor esperar. Não demorou muito, um senhor entrou no quarto. Olhei para ele. Eu o conhecia. Bom dia, Nelson. Como está passando? Bom dia, estou bem. Está precisando de alguma coisa? Não, obrigado. O senhor é médico? Não, não sou médico, sou seu amigo. Fiquei sem saber se perguntava onde estava. Ele viu que eu estava encabulado e explicou. Você, Nelson, sofreu um infarto e está se recuperando. Logo pensei, mas sem soro? Não estou vendo nenhum instrumento hospitalar aqui. Será que eu estou encarnado? Olhei novamente para ele. Veio na minha mente a lembrança dos amigos da casa espírita. Recordei-me da descrição dos médiuns videntes sobre os nossos orientadores desencarnados. Lembrei-me com detalhes do que falavam de um deles, o que estava sempre ao meu lado. Enquanto me recordava desse fato, ele ficou quieto. Observei bem. Uai, você não é o meu mentor? O José? Resolvi perguntar. Eu me lembro do senhor. O senhor é meu amigo. Trabalhava comigo lá no centro. Sim, sou eu. É um imenso prazer tê-lo aqui conosco. O que aconteceu? Como já disse, você teve um infarto e os órgãos do seu corpo cessaram a função. Simples, né? Nós, os companheiros desencarnados, que por anos trabalhamos com você, pudemos desligá-lo da matéria.
e trazê-lo para cá. Esta é a ala de recuperação da colônia, situada no espaço espiritual da cidade onde você viveu encarnado. Eu olhava atento e ele sorriu. E perguntei em tom de indiferença: você leu esse livro? Ele redarguiu: e meus familiares? Comportaram-se e agiram muito bem, demonstrando os conhecimentos adquiridos. Sendo espíritas, deixaram exemplos de como se deve agir nesse momento ainda tão difícil para os encarnados. Você recebeu muitas orações e teve um velório e um enterro tranquilos, dignos de um aprendiz do Evangelho. Fiquei quieto. Depois de 2 longos minutos, esse senhor, percebendo que eu desejava ficar sozinho, sorriu e se despediu. E os próximos capítulos os senhores vão ler em casa. Mas, porque tem muita história aqui, não é só essa, tem outras aqui que nos ensinam muito. Mas são 2 histórias de pessoas, uma que chegou mais confusa e que não, mas que já tinha algum conhecimento e um pouco de dificuldade de aceitação. E aceitou. De outra que tinha o conhecimento, tinha a aceitação e ainda assim tem aquela fase de, opa, peraí, será que é isso mesmo? E alguns que sequer, o livro vai trazer também, por isso fica aqui o convite, de alguns que sequer têm o conhecimento sobre esse assunto. Então, meus queridos, eu gostaria de terminar deixando aqui apenas uma pequena frase da Joana, que diz assim. Alguns já ouviram essa frase estampada de outra forma por aí, mas ela diz assim: a vida que se leva é a vida que cada um aqui leva enquanto na indumentária carnal. A vida que vai na nossa mala, aquela que o Nelson preparava de noite, é exatamente a vida que a gente está vivendo aqui agora. Então vamos cuidar disso, lembrar do que o André falou, que a gente está precisando de fé, de paciência, de esperança, e vamos começar a pensar no assunto. Muito obrigada, muita paz e muita alegria.